Bom dia a todos. Declaro aberto os trabalhos da quarta e última audiência de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. Ocasião em que recebemos os representantes das Secretarias de Serviço Público, Obras e Mobilidade Urbana. Essa audiência é realizada em cumprimento ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que até o final dos meses maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada trimestre em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. Quero agradecer aqui a presença do senhor Marco Antônio Campos, representando a Secretaria de Administração e Finança, o qual a dona Odila justificou a sua ausência, porque ela está lá na entrega do IPTU, organizando todo juntamente com a sua secretaria, e a dona Odila justifica a sua audiência na data de hoje. Também agradeço a presença do Alexandre Magno, da Secretaria de Serviços Públicos, Luiz Guilherme Pérez, da Secretaria de Mobilidade, e o nosso engenheiro João Bibiano, secretário de Obras. Passamos então, quero agradecer também aqui a presença Bruno Salles, assessor parlamentar da vereadora Gorete, Luiz Felipe Moreira, assessor parlamentar da vereadora Graça. Obrigado pela presença de vocês também. E passamos, então, à apresentação dos dados da secretaria. Lembrando a vocês que cada um terá o tempo de 10 minutos. Logo após a apresentação, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Como o Alexandre Magno tem um compromisso em São Paulo e tem que sair rápido, após os serviços públicos, a gente já faz a pergunta para o Alexandre Magno. Se algum munícipe quiser fazer alguma pergunta para o Alexandre, pode se inscrever. E depois nós teremos obra e mobilidade. Neste caso, eu vou pedir para fazer as duas apresentações corridas e ao final da apresentação de mobilidade, nós fazemos pergunta para ambas secretarias. Então, Alexandre Magno, a palavra está com o senhor. Temos, então, até 10 minutos para a sua apresentação. Satisfação estar mais uma vez nessa casa, cumprimentar o vereador Dentinho, presidente da mesa, os pares secretários, o Marco Antônio, representando o Odila, os representantes dos vereadores e o público que nos assiste pela TV Câmara. Vou tentar seguir aqui dentro do prazo, né? O nosso terceiro quadrimestre foi um quadrimestre muito complexo, bem impactado por questões financeiras, né? Nós tivemos que abrir mão de várias frentes de ações por conta da queda de receita e de remanejamentos. Então, mas nós conseguimos aí, pelo menos, o básico e o mais importante, né, para a cidade, que é a limpeza pública, a iluminação, contribuindo para a segurança e saúde pública da cidade, que são as ações mais importantes da Secretaria. Então, como todos já sabem, a nossa Secretaria ela atende várias frentes, né? Nós temos aí a área de iluminação, abastecimento, né, que é o Mercatal, temos a funerária e cemitério, mercado, fiscalização de postura, terminal rodoviário ali da famosa rodoviária nova, né? Além da parte da administração geral, né, e o apoio que nós damos com as nossas equipes. Nós executamos aí 83% do orçamento, né? E tivemos aí no terceiro quadrimestre 40 milhões de reais de gastos e investimentos. Aqui a ação que fala da parte de construção e adequação do resíduo sólido, nós não tivemos investimento nesse módulo, nessa rubrica, perdão, por conta do que eu mencionei, questão de recursos e redução do orçamento. E temos ali a rubrica, que é a mais importante da pasta, né, que é da Eco Taubaté, a concessionária, né, que faz a gestão pública do município com relação à limpeza pública.
Então, nós tivemos aí vários gastos, investimentos nós não tivemos, e essa ação, que era o resíduo da construção civil, a gente prorrogou para o exercício 2020. Então, lembrando mais uma vez, né, que a concessionária, né, a parceria pública-privada, ela não é efetivamente só a parte de limpeza propriamente dita, ou seja, cortar mato, grama, etc. Nós temos vários serviços que estão atrelados a esse contrato. Coleta domiciliar, nós temos transbordo, né, onde o lixo, o resíduo é depositado, resíduo orgânico, né, domiciliar, e dali ele vai para um aterro licenciado. A varrição normal, né, a varrição mecanizada, nós temos as feiras livres que nós tratamos, mercado, mercatal, lavagem de vias, pinturas de guias, roçagem manual, mecanizada, poda, remoção de entulho, né, manual e mecanizada. Lembrando que nós tínhamos 140, 160 pontos de entulho, Taubaté hoje tem aproximadamente 30 pontos, totalmente sob controles e já com ações e medidas para que elas sejam eliminadas na medida que a gente construa os novos PEBs e também consigamos dar oportunidade para as pessoas destinar seu resíduo em outras condições. A boca de lobo, né, a gente tem feito um trabalho muito forte em relação a isso. Taubaté tem 24 mil bocas de lobo, todas já foram efetivamente limpas, né, mecanizada ou manual, e já estamos fazendo o segundo ciclo de limpeza, que termina agora em abril, né? Isso tem contribuído muito para a questão das enchentes, dos alagamentos, que diminuiu muito na cidade, fora também, obviamente, o trabalho do engenheiro Bibiano e da Secretaria de Governo, que foi a bacia de contenção, piscinão ali do Parque Três Marias, tem outros em andamento para construção, que eu tenho certeza que tem contribuído muito também para aquela região com relação a isso. Resíduo de saúde, Taubaté é a única cidade do Vale que possui uma estação de tratamento já em funcionamento, né, através de autoclave, a coleta dos PEBs, educação ambiental e o serviço de atendimento ao cidadão gratuito, que é o call center da Eco Taubaté. Aqui algumas fotos dos serviços que são executados, né? Poda de árvores, a gente está chegando já a quase 1000. E aqui são dados que eu coloquei para os vereadores, né, as pessoas mais interessadas, que aqui tem um histórico dos 4 meses, os quantitativos que nós executamos no consórcio através da Eco Taubaté, né? Aqui tem tonelada, metro cúbico, equipes, né? São dados que demonstram aí a efetividade e a importância desse serviço prestado na nossa cidade. Aqui a outra rubrica, né? A Cidade Bonita, que é ampliação e reforma de praça. Tivemos o valor aí de R$1 milhão investido, né, na manutenção. A iluminação pública também é uma frente importante da cidade. Nós tivemos aí alguns investimentos feitos, mas não através de rubricas específicas de contas de investimento, mas sim no próprio contrato de manutenção. Nós temos a possibilidade de adquisição de equipamentos para que a gente pudesse instalar, por exemplo, nós fizemos ali na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, a SP62, nós já instalamos os LEDs, já um terço da obra já está pronto. Aqui algumas fotos mostrando a diferença do LED que foi instalado na Avenida Carlos Pedroso da Silveira. Nós tivemos lá, instalamos 100 postes, no total aí de 166 LEDs instalados. Aqui alguns dados mostrando a quantidade de manutenções que nós fizemos, os equipamentos que foram utilizados, né? Também aqui a parte de instalação de iluminação pública através do contrato de manutenção vigente. E aqui também na rubrica de melhorias de praça, nós fizemos duas praças, né? Fizemos 2 revitalizações, uma no Parque Três Marias e a outra lá no Areão. Ambas objeto de emenda positiva, uma do vereador Bob, outra do vereador Vanoni. E aí a implantação, né, da jardinagem também, que é um trabalho que nós temos executado e que tem surtido um efeito muito positivo. Nós temos tido aí bastante elogio com relação a esse trabalho, deixando a cidade um pouco mais embelezada, mais atrativa, né, para as pessoas que visitam Taubaté, mas que moram em Taubaté também, com mais de 57 pontos já sendo contemplados e também com ampliação e também melhorias e a troca de mudas frequentes que esse contrato também traz para. E aqui também algumas outras informações com os quantitativos. Velório municipal e cemitério, né, os dois, nós não tivemos nenhum tipo de investimento, só os custos de manutenção, né, a parte também dos prédios públicos, nós tivemos apenas um investimento muito pequeno, R$16 mil, que foi uma obra que nós fizemos na rodoviária nova,
que foi uma obra de drenagem de água pluvial, que já foi concluída também, um valor pequeno, R$16 mil, mas importante para evitar danos aí no pavimento da rodoviária. Tivemos também emendas positivas também com relação a motocicletas, né, que foram adquiridas, foram 8, mas já foram entregues 5 motocicletas. Isso vai contribuir bastante para o trabalho de fiscalização e postura, intensificando aí as nossas ações de fiscalização de terreno, comércio, ambulantes, etc. Também fizemos um valor pequeno também, mas importante para a segurança, que foi a verificação, né, dos extintores e a renovação da ADCB. Aqui a parte de serviço administrativo, né, a manutenção do que nós temos serviços da própria secretaria. E aqui da dívida ativa são juros e amortização do projeto Desenvolve São Paulo. E rapidamente, acho que consegui ficar abaixo do tempo. Me coloco à disposição para eventuais perguntas, críticas e sugestões. Muito obrigado. Que agradeço. Você economizou 2 minutos, secretário. Você está rapidinho hoje, viu? Magno, eu não tenho muito assim. Tem algumas pendências de município, de munícipes, o qual nós já sentamos, depois te passo alguma relação daquilo que já conseguiu ser atendido ou não. Nós tivemos com os fiscais aqui na frente, o qual chegaram as motos, né, até que enfim. E aqui fica assim, as pessoas às vezes entram lá no Face, né, colocam assim, moto, mas isso não é prioridade para a cidade de Taubaté. Você tem que investir na saúde. Não, o orçamento da saúde é uma coisa separada. E aí eu falei para ele, é que você não tem som até a noite na sua casa, você não tem um lava-rápido irregular do lado da sua casa, né? Se você tivesse um lava-rápido irregular ao lado da sua casa, você queria fiscal lá. Tivesse um som alto, você queria fiscal. E muitas vezes essas motos vieram contribuir. Foi emenda do vereador Dentinho e de outros vereadores. Tem uma relaçãozinha que eu estou te entregando daquela reunião que nós fizemos, mas assim, eu queria deixar aqui registrado uma reclamação da EDP Bandeirantes. Eu gostaria que o senhor entrasse com a superintendência da EDP Bandeirantes, o qual a gente não consegue um retorno nem positivo e nem negativo da funcionária que responde aqui por Taubaté. Entendeu? E era um caso de um morador que estava há 6 meses sem energia, totalmente no escuro. A esposa deixou o morador, um grupo de vicentino foi assistir e eles queriam um parcelamento maior. Aí, através de um funcionário, que não era o representante, fomos até Guará, que tem uma tenda da EDP em Guará, e essa tenda eles estavam fazendo casos extremos e atendeu Taubaté. Quer dizer, para EDP melhor atender o taubatiano, eu tive que sair e ir até a cidade de Guará. Lá ele deu uma entrada de R$200 e parcelou em 35 vezes de 50. Gostaria de pedir ao senhor também que, através da sua secretaria, o senhor fizesse esse pedido à EDP, que essa mesma tenda, eu vou estar colocando o ofício na casa para chegar até o senhor, que essa mesma tenda que a EDP colocou na cidade de Guará, atendendo por 3 dias os munícipes em casos extremos para parcelamentos maiores, porque hoje a EDP, ela parcela, você tem que dar 50% de entrada e mais 6 vezes apenas. E às vezes, para aquele morador de baixa renda, quando fica complicado um valor de R$150, R$200 para pagar. Então, quando a EDP vem, então eu queria deixar registrado aqui a minha indignação que eu tive com a EDP, e somente um outro funcionário, Rodrigo Santana, que eu consegui ir até Guará, e lá em Guará que eu acabei resolvendo o meu problema. Então, eu deixei registrado isso com o senhor. E quanto a Eco Taubaté, a gente está acompanhando aquelas mudanças que foi feito na zona rural. Fico contente quando se mostra todo o trabalho que está envolvendo a Eco Taubaté. O que nós estamos esperando e precisamos é aquela central de reciclagem, né, que estava para ser feita. Eu gostaria de saber se o senhor tem já alguma notícia de quando isso será verdadeiramente implantado, se será esse ano, hein, já, porque nós temos uma central, uma cooperativa na Santa Teresa, ali no Parque Aeroporto, aqui na Vila Marli. Eu sei que teria uma central onde todos os caminhões estariam levando lá. No mais, eu agradeço toda a atenção que o seu gabinete tem feito com a gente, seus funcionários, o pessoal da poda de árvore, porque, na verdade, nós somos a ponta
da população. E quando a gente pede algo, não é pessoal, é alguém que está precisando mesmo disso. Obrigado. Com relação às motos, ela tem um papel extremamente importante de mobilidade, né? Nós, infelizmente, estamos com um parque de viaturas já ultrapassado, né? E na medida que se faz realizamos os consertos, ela aparecem outros defeitos. Então, essas motos, elas vão contribuir muito com relação à fiscalização, como o senhor mencionou, de comércios, né? Bares, estabelecimentos irregulares, comércios ambulantes. E, principalmente, uma ação que nós temos feito bastante, a fiscalização de terrenos no qual estão abandonados, né? As pessoas não fazem a calçada, as pessoas não fazem o fechamento do terreno e, infelizmente, nem a limpeza é feita. E isso é uma questão de saúde pública, né? Eu já falei várias vezes aqui, né? A própria ONU, já em relatórios que agora foram atualizados por um órgão nacional, uma entidade, que apresenta lá que a cada $1 aplicado em limpeza pública, em serviço em saneamento básico, você economiza $5 na saúde, né? Porque você minimiza o risco de contaminações, de doenças causadas por falta de higiene e saneamento básico. Então, essas motos vão contribuir muito para dar agilidade nessas fiscalizações, que nós vamos intensificar cada vez mais para que a gente possa contribuir para evitar aí os problemas das doenças causadas por esse segmento. Então, agradeço aí as emendas impositivas, o apoio dos vereadores. Então, tenho a certeza que terá muito uso na Secretaria e para a população de Taubaté, né? E a saúde ela já tem a rubrica dela, ela já tem o orçamento dela, né? Que já é uma parte significativa e importante do orçamento da cidade de Taubaté. E a Secretaria de Serviço Público, como ela faz toda a zeladoria da cidade, obviamente ela tem um orçamento também expressivo, mas obviamente, né, não temos condições de abrir mão para atender outras necessidades, nos casos de remanejamento por conta de emergências que a Prefeitura, muitas vezes apresenta. Com relação à EDP, né, me coloco à disposição, né, trabalhei lá há muitos anos, vou conversar com a gerente que representa aqui a região nossa do Vale do Paraíba, para que ela viabilize esse atendimento especial aqui em Taubaté. Eu acredito que não tenha problema nenhum, mas me coloco à disposição para esses casos específicos, para que a gente possa colaborar no acesso, nas informações e tentar intermediar, como já fizemos algumas vezes. Então, o senhor pode me procurar que a gente vai tentar, os outros vereadores, esse caminho junto à concessionária, que possui uma agência de atendimento na Rua Santos Dumont 55, aqui na próxima rodoviária velha, onde as pessoas podem fazer o seu atendimento ali. Obviamente que existem as regras básicas de atendimento, ou seja, como o senhor falou, 50%, mais 6 parcelas. E é um sistema que, por ter trabalhado lá, eu conheço muito bem. Ele é o sistema SAP alemão, é um sistema muito rígido em relação a essas aberturas de créditos maiores, por isso que se abre essas exceções. Mas a gente pode viabilizar isso sim, porque para a concessionária é bom que ela arrecada, melhor receber pouco, mas a médio e longo prazo, do que não receber nada. Porque a pessoa, infelizmente, se não tiver condições, ela vai ter que ficar sem energia ou partir para um ato irregular, que é um fornecimento terceiro, um furto, né, de energia, uma ligação direta. Então, quanto a isso, eu me coloco à disposição. Com a central de triagem, o projeto já está pronto, nós estamos avaliando agora com a concessionária a previsão de investimento para esse processo. Inclusive, se for possível, até nós reavaliarmos para ver se a gente consegue acelerar esse processo através da própria Prefeitura. Estamos estudando essa possibilidade, mas a previsão é que a gente tenha terminado ela até o final deste ano. Então, a gente está empenhado nisso, porque é uma medida importante dentro do escopo de sustentabilidade e de limpeza pública da cidade, dando oportunidade de renda e emprego para as pessoas, né? E nas demais ações que vocês tiverem interesse, me coloco à disposição, como sempre, na Secretaria, para que a gente possa atender as demandas dos munícipes. Obrigado, Magno. O munícipe Rogério acabou de me mandar um WhatsApp aqui. Aquele terreno lá na Vila Velha, antes um pouquinho lá do Ipanema, lembra que era um murão, tive que tirar várias aves, tinha até cadáveres lá e tudo mais. Parece que rebentaram o muro do fundo e voltaram a jogar lixo lá dentro. Então, ele está pedindo para que a sua secretaria possa dar uma atenção lá também. Eu faço um ofício e registro isso certinho para o senhor. Agradeço
a sua fala. E o senhor, como eu sei que o senhor tem um compromisso em São Paulo, o senhor está liberado para o seu compromisso. Muito obrigado. Ok, muito obrigado a todos e me coloco à disposição na secretaria, né? Um bom carnaval a todos, bom feriado. Obrigado. Quero registrar aqui também a presença da Lídia Soares, assessora parlamentar do vereador Oreste Vanoni. Próxima secretaria agora, a Secretaria de Obras, o nosso secretário e engenheiro João Bibiano. O senhor tem até 10 minutos, secretário. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores representantes, assessores parlamentares, os vereadores. Bom dia, colegas. A gente vai tentar apresentar aqui para vocês, fazer uma prestação de conta das principais atividades que a Secretaria de Obra desenvolveu no terceiro quadrimestre do ano de 2019. A Secretaria de Obras, ela basicamente trabalha com manutenção de vias urbanas, pavimentação, ampliação de malha de vias urbanas, drenagem, galeria de águas pluviais, limpezas de córrego, e também a gente presta serviço de construção civil para diversas outras secretarias do município que não dispõem de corpo técnico para executar esses serviços. Nós temos na Secretaria a área de fiscalização de obras públicas, área industrial e área de obras. Nós tivemos a dotação de 121 milhões de reais. De setembro a dezembro a gente conseguiu liquidar 27 milhões. O total liquidado no exercício 2019, 74 milhões, que corresponde a 61,9%. Aqui tem as despesas de pessoal que foi liquidado no município. Eu acho que é mais questão de contabilidade, não vem ao caso aqui. Eu gostaria de dar mais ênfase para os serviços e obras efetivamente executadas no quadrimestre. Também aqui com relação à construção e ampliação de reforma viária, os valores que a gente conseguiu utilizar. A gente tem aqui, na construção e ampliação de malha viária urbana, a requalificação, obras de requalificação da SP-62, que vai desde da rodoviária, desde a fábrica da Volkswagen até aqui o shopping Taubaté. A gente tem aí fotos de assentamento de guia, concretagem de sarjeta. A gente está fazendo obras de galerias também nesse trecho e fazendo a requalificação da pavimentação asfáltica. Dentro da ação de construção e ampliação de malhas urbanas, a gente tem também aí as obras de duplicação do viaduto lá da Independência, já está em fase bem adiantada. Essa obra, inclusive, a gente vai conseguir entregá-la antes do prazo previsto. Seguramente até o final de março, começo da primeira quinzena de abril, talvez a gente já tenha a condição de liberar para trânsito esse primeiro trecho, ficando o restante das obras, o enrocamento, as aberturas laterais, dá para a gente fazer já com o viaduto em funcionamento. Conservação de estradas rurais, aí estão as principais atividades que nós fizemos ao longo dos 3 meses, né? Patrulhamento, perenização, roçada de margens, reformas de mata-burro, trechos de galeria, tapa-buraco em serviços, tapa-buraco de pavimentação em ruas, em estradas municipais já pavimentadas. E aí tem uma descrição dos locais onde a gente executou esses trabalhos. Aqui tem uma foto de uma ponte que está sendo que foi reformada lá próximo lá do bairro do Paiol. Roçada de limpeza de margens de estradas, das vicinais, assentamentos de tubo. Aqui já é da conservação de malha viária dentro do município. Isso aí no sistema, já dentro da área urbana do município. Esse lote 4A, essa contratação desse lote 4A, ela basicamente visa a manutenção, a ampliação, né,
tanto a revitalização do trecho já existente, como a ampliação nova da Estrada do Pinhão. É uma estrada muito bonita, já tem um grande trecho já executado. Nós estamos chegando lá já em Quiririm, certo? Vai ser uma estrada que vai proporcionar uma outra interligação de Taubaté até Quiririm, além da vista muito bacana que tem nesse trecho, que você consegue vislumbrar toda a área do banhado, da várzea e também a Serra da Mantiqueira. Ela vai servir como um sistema principal de transporte para as indústrias localizadas ali no Parque Aeroporto. Ali tem grandes indústrias, inclusive a Alstom, que agora é EGE, né? Malteria do Vale, enfim, os equipamentos, os transportes de mercadoria vão poder ser executados por isso, desafogando tanto a SP62, a Charles Schneider, como também o acesso lá pelo Abaeté. É uma obra de grande impacto, é uma obra estruturante, uma obra viária estruturante de grande impacto para o município de Taubaté. Essa aqui também é uma outra obra estruturante de grande importância para Taubaté, que é exatamente a abertura do viário, do novo sistema viário que interliga o bairro do Barreiro. Essa nova interligação começa da Avenida Dom Pedro I e vai até lá o Jardim Continental. Já está com cerca de em torno de 60% a 70% das obras, das principais obras executadas, né? E a gente pretende também concluir isso aí até o final do mês de julho. Aí nós temos uma foto de galeria que está sendo executada, e aterro, substituição de solos, enfim, obras de infraestrutura para essa avenida. Esse trecho, essa foto ficou atravessada, que isso é drenagem lá na Estrada do Pinhão, no trecho que vai lá para Quiririm. Aqui, Estrada do Barreiro, nós executamos a travessia de córrego, ali próximo à escola municipal, no Jardim Continental, e para dar andamento na restauração, na requalificação do pavimento asfáltico da antiga Estrada do Barreiro, né? Boa parte do trecho já está bem adiantado os trabalhos. Nós tivemos problema com a primeira empresa, que infelizmente não teve condições técnicas de executar o serviço. A gente cancelou o contrato, contratou uma nova empresa que está levando adiante agora o avanço dessas obras. Este aqui é uma fotografia da restauração de pavimento asfáltico, né? Que está em andamento do lote 6B. Nós já concluímos todo o trecho de pavimentação desse lote. São 3 lotes, lote A, lote B e lote C. Isso abrangeu o recapeamento, a requalificação de cerca de 350 ruas aqui no município. Isso aqui já foi o finalzinho do serviço que nós fizemos lá no Parque, no Jardim Santa Teresa, que foi exatamente o recapeamento da Antônio Silva Lobo. Teve um trecho também lá do Três Marias, que foram as últimas ruas que foram executadas. O Jardim Santa Teresa, ele recebeu bastante melhoramento, quase todas as vias lá foram restauradas, foi canalizado o córrego lá, e a gente está implantando agora também lá um parque linear ao longo do córrego, e vai proporcionar melhores condições de vida para aqueles moradores do bairro. Esses serviços de recapeamento e pavimentação, ao longo dos 7 anos de administração do prefeito Ortiz Júnior, nós estamos chegando a quase 500 vias municipais, urbanas, que foram totalmente requalificadas e repavimentadas. E eu acho que...
Vamos agora passar a falar a respeito dos trabalhos, dos serviços que foram executados no terceiro quadrimestre com relação a combate à enchente e drenagem urbana. Os valores que a gente fez de aplicação de serviço, 5.800.000 no quadrimestre e 13.800.000 durante o exercício de 2019. Vamos fazer o seguinte, você vai mudando aí que eu estou apanhando aqui do controle. Faz um favor. Eu vou passar. Tá bom. Isso aí, nesses serviços de combate à enchente, no terceiro quadrimestre, a gente conseguiu concluir a bacia de amortecimento de águas pluviais lá do Parque Três Marias, que já está em funcionamento e, graças a Deus, resolveu, minimizou muito as condições de captação de água lá, para evitar alagamento e prejuízo para os moradores de lá. Pode fazer mudança. No serviço de manutenção de córrego e drenagem, está aí o quantitativo de serviços que nós fizemos, serviços diretos, abertura de boca de lobo, reformas de bocas de lobo, limpezas de córrego, enfim, serviços que a gente executa de manutenção do sistema de drenagem. Uma foto aí de uma boca de lobo que a gente fez recuperação, um trecho de galeria danificado que a gente reformou. Aqui a gente consegue ver o córrego do Santa Teresa, essa foto à direita, que é o córrego canalizado lá, cerca de quase 2 quilômetros de córrego canalizado, né? E também um trecho de galeria lá do Jardim Santa Catarina. Esse trecho aí já é uma outra bacia de detenção e amortização de águas pluviais que a gente está construindo na Baronesa. A foto mostra a execução de um trecho de galerias de saída do vertedouro da bacia. A bacia, propriamente dita, nós não iniciamos ainda, que vai ficar embaixo das linhas de alta tensão. A gente tem alguns ajustes para fazer com a CETEP, que é a proprietária da área lá, já está em fase final, mas para adiantar a gente está executando as obras, reforço, as trocas de galerias, exatamente para fazer o deságue dessa bacia de contenção. Nós temos aí uns trechos de limpeza de córrego lá do parque, no Parque do Belém, aquela avenida Benedito Elias de Souza, que passa ao lado do Campos Elísio, desculpe, limpeza do Campos Elísio, isso daí. Nós fizemos a limpeza e estamos também construindo lá um parque linear. Dos nove parques lineares que estão em construção, um deles é no Campos Elíseos. A gente vê aqui a fotografia da esquerda, exatamente a ampliação de calçada, construção de ciclovias. Aí vai ser construído também, vai ser instalado playgrounds, vai fazer uma ponte nova para atravessar de um lado para o outro. Tem a limpeza do córrego e a construção desse parque linear que está em andamento aí nesse trecho. Na gestão da política de infraestrutura, as despesas que nós tivemos, liquidado no quarto trimestre, 2,5 milhões e 7 milhões no exercício. Construção e reforma de prédios públicos. A gente presta serviço para outras secretarias, né? Então, para a Secretaria da Saúde, especificamente, estão aí as principais obras que a gente executou, que a gente concluiu no quarto trimestre. Algumas estão em andamento ainda, que é o caso do AME Luci Montoro, já em fase final. E embaixo, os PAMOS, o CEMUME, as obras que a gente executou para a Secretaria de Saúde. Posso continuar, presidente? Tudo bem. Pode botar para frente, então. Para a Secretaria de Educação, as obras principais que a gente está executando, creche do Bardã, reforma da Madre Cecília, ampliação lá do Judite Campista SESI, que já foi entregue também.
Para a Secretaria de Esporte, estão aí as principais obras que nós fizemos, né? Arena de rugby lá em Quiririm, quadra no Santa Helena, o campo de futebol no 13 de maio, campo do Bonfim, campo da Secap, enfim, as obras que a gente executou no quadrimestre para a Secretaria de Esportes. Para as outras secretarias, CEDIS, Turismo, Secretaria de Governo e outras, né, também estão aí a relação de todos os serviços que nós fizemos. Reforma e ampliação do CAD único, que fica inclusive aqui próximo da Câmara Municipal, Centro Dia do Idoso, enfim, todas as obras, eu não vou enumerar porque são bastante, cozinha piloto, banheiro lá do parque do Maria Fumaça, lá no Itaim, enfim, isso pode mudar. Nós também temos uma fábrica de produzir artefatos de concreto lá no São Gonçalo, e aí está o quantitativo de material que a gente conseguiu produzir no quadrimestre. Uma foto dos produtos que a gente fez lá, guias, tubos de concreto. Em conservação de bens imóveis e edificações públicas de todas as unidades da prefeitura que a gente fez, saúde, educação, esporte, enfim, aí está a relação de serviços que a gente fez com o nosso pessoal de manutenção, incluindo o pessoal lá do presídio também. 99 intervenções em escolas municipais de ensino fundamental, 111 de infantil e todas as outras, 44 intervenções em prédios de outras secretarias, campos de futebol, certo? Enfim, é o quantitativo de serviço que a gente prestou de manutenção de edificação nesse terceiro quadrimestre. Obrigado pela atenção. Isso aí são as principais atividades nossas do período, né? E a gente no final vai estar à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que surgirem. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário Bibiano. Quero registrar a presença também da Ellen Cursino, assessora parlamentar da vereadora Lorene. E, secretário, eu vou aproveitar, a apresentação dele está aí, né, o Tiago. Vou aproveitar que o senhor está aqui. Secretário, nós temos recebido algumas reclamações, algumas pertinentes de moradores do Barreiro, né, que sofrem com toda a obra, e algumas reclamações que a gente sabe que são pré-candidatos a prefeito, pré-candidatos a vereadores, que às vezes aumentam um pouquinho as coisas. Barreiro, aquele trecho do Barreiro que foi alargado ali, aquele pedaço, a logística daquilo ali. Por exemplo, se você puder, Tiago, a ação 2333 tem uma foto do Barreiro. Nessa ação você vai ver ali que tem uma ponte 2333, quer ver? O Tiago vai achar se foi isso mesmo. Essa aí. Não, desculpa. Pode passar mais uma. Essa. Tá vendo essa foto à direita? Olha lá, secretário, lá tá colorido lá no pessoal. A foto à direita. Essa cabeceira, por exemplo, ela está sem um guarda-reio, entendeu? A logística, eu acredito sim, que no término da obra, tudo será entregue de frente. Mas talvez eu não vou nem mexer com o Guilherme, talvez faltasse uma limitação, alguma sinalização ali, por causa de não ter perigo de acidente com moradores ali. Por outro lado, à sua esquerda, você já tem gente fazendo calçadas. Alguns moradores reclamam que na porta da casa dele foi feito, mas a empresa não voltou para fazer calçada. Especial do Barreiro, qual a logística feita toda ali? Na estrada, o trecho de alargamento da estrada do Barreiro e revitalização, nós tivemos o problema da primeira empresa, que infelizmente não conseguiu avançar com o contrato, e a gente inclusive teve que rescindir o contrato e contratar uma nova empresa para fazer a conclusão dos trabalhos. Nesse período, uma obra de revitalização de uma estrada movimentada como aquela, totalmente com construções dos dois lados, já é difícil de ser executada.
Acrescentando a isso o problema que nós tivemos com a empresa e atualmente com os período de chuva, evidentemente a situação complica ainda mais. A gente tem procurado, junto à empresa, fazer um trabalho ali no sentido de minimizar o prejuízo que os moradores estão tendo, que os usuários da referida estrada, da rua lá, está tendo. Como eu disse, obra já é complicada. Nós tivemos o problema de contratação e ainda estamos num período de chuvas intensas, que isso prejudica muito o andamento. Aqueles serviços, por exemplo, de calçadas que estavam sendo executado, aquele tinha alguns ajustes com os moradores. Olha, nós vamos trabalhar aqui, porque vários prédios, né? A prefeitura está fazendo o recuo, está construindo no alinhamento para eles, alguns inclusive pontos comerciais. Então, isso realmente tem uma certa dificuldade para a gente ajustar, é próprio de uma obra desse porte. A gente está procurando minimizar essa situação. A questão da travessia da ponte ali próximo da escola é um trabalho que foi iniciado pela construtora anterior, que infelizmente nós tivemos que romper o contrato, e ela vai dar sequência agora com essa nova empresa. O projeto lá, evidentemente, prevê a construção de guarda-reios dos dois lados da ponte para proteger tanto a ciclovia como a calçada. Vai ter continuidade normal por cima da ponte, certo? Pela foto a gente está verificando, de repente a gente precisa fazer uma sinalização provisória para eventualmente evitar algum acidente que possa acontecer aí. Isso a gente vai tomar providência junto à empresa que está executando o trabalho. Por outro lado, qual é a estratégia que foi ajustada com essa nova empresa? É exatamente concluir todo o trabalho de ampliação até o Continental, antes de dar continuidade à frente para chegar até lá na Carvalho Pinto. A empresa está realmente com dificuldade de executar, não por questões técnicas, as condições do tempo que não permite, certo? A gente tem tentado, os buracos que aparecem, inclusive ontem eu fiz uma vistoria geral lá, alguns buracos que tinha, a empresa já fez um fechamento, logicamente provisório, né? O senhor acredita então que esse trecho até o Ramon, até junho mais ou menos? Seguramente. Isso é a garantia que a empresa passou para a gente. A gente tinha essa fala mais ou menos do prefeito também, de colocar que até junho a gente tem. Estava conversando com o Marco Antônio, secretário, o quanto alagamento nós tínhamos em Taubaté, né? Vamos dar o exemplo ali, a Avenida do Povo, o Parque Três Maria, o piscinão que o senhor apresentou resolveu já em boa parte todo aquele alagamento. A Avenida do Povo, eu colocava para o Marco Antônio aqui ali na Baronesa, a igreja São Judas de Tadeu, subia água bastante dentro da igreja. Com o que já foi feito agora, nós não tivemos problema lá. Na São Judas Tadeu, a troca da tubulação que está sendo feita ali, ela vai até, por exemplo, a Faculdade de Comunicação? Segundo, um ponto que está precisando, e eu conversei com o prefeito Ortiz Júnior, ele falou que já tem planilhado e tudo mais. Eu gostaria de saber se o senhor tem dados de quando deve começar as obras. É ali no sítio Santo Antônio, aquela água que vem da Chácara Silvestre. Nós tivemos agora, nesse começo, que mais de 50% de chuva do mês em um dia só, e o sítio Santo Antônio sofreu bastante. E o Júnior falou que tem já um projeto para troca. O senhor tem mais ou menos ideia de quando começa ali? O sítio Santo Antônio a gente está esperando apenas melhorar as condições de precipitação de chuvas, e a gente vai fazer ali, na realidade nós vamos criar uma bacia de amortecimento de águas pluviais a montante da Via Dutra, certo? Entre a Via Dutra e a Chácara Silvestre, aquele espaço ali, ele é apropriado para que se seja feita a bacia de retenção de águas pluviais ali. A travessia por baixo da Nova Dutra já foi feita, né?
e a gente espera que com a implantação dessa bacia de contenção na chácara silvestre, não vai mais ocorrer esses transbordos, essas enchentes ao longo do sítio Santo Antônio, certo? A gente já está realmente estruturado, já tem todo o trabalho pronto, está realmente só aguardando melhorar um pouco o tempo e a gente vai executar esse serviço por lá. Tá, joia. Dentro do que a gente tinha conversado aqui, eu vi, quando o senhor colocou a parte de saúde, eu deixei 100 mil reais para a reforma do PAMO do Jaraguá. Eu queria saber se o senhor tem alguma coisa, como também deixei emenda para troca do piso da quadra da Escola Cônigo, lá no Itaim, na verdade nas chácaras reunidas São Judas Tadeu, lá em cima. E aquelas 2 salas que tinha lá, a empresa já terminou? Essas são minhas últimas perguntas. As obras de ampliação de salas já foram terminadas, certo? E essas emendas, elas são destinadas agora para o exercício de 2020. Nós estamos elaborando os orçamentos, nós já temos empresas que detêm atas de manutenções para executar esse serviço. Nós estamos elaborando, já elaboramos inclusive os orçamentos para isso. E isso vai caminhar normalmente. Eu acredito que daqui mais uns 30, 40 dias aí nós vamos ter condição já de expedir as ordens de serviço para a realização dessas obras que estão incluídas nessas emendas parlamentares. Agradeço. Silvia Bueno, assim, vocês esqueceram do Pinheirinho, vocês não vão vir aqui no Pinheirinho, nós estamos com muito buraco, as chuvas destruiu muito a estrada do Pinheirinho. Vamos cobrar do Fion para lá de novo, secretário? Evidentemente, nesse período de chuva, a estrada de terra, elas sofrem muito. A degradação é muito grande, porque principalmente na estrada do Pinheirinho, que tem um trânsito muito intenso, o solo é um solo arenoso ali, sujeito próprio para provocar erosões, então nós temos dificuldade. O que a gente está fazendo é exatamente nos períodos aí que as condições de tempo permitem, a gente está fazendo essas manutenções. Nós temos uma programação, inclusive já para a estrada do Pinheirinho, para a próxima semana. As motoniveladoras nossas, nós vamos estar voltados para a região ali do Pinheirinho, não só a estrada do Pinheirinho, tem diversas outras estradas ali que a gente vai fazer a manutenção. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando nos acessos lá da Chácara Dala, um trecho muito grande lá de parcelamento irregular, que são todos os acessos em ruas de terra, mas que a gente precisa de, pelo menos, manter as condições de circulação para transporte público, ônibus, o caso do transporte escolar também. Pinheirinho já está na programação e seguramente nós vamos fazer a manutenção como a gente faz periodicamente. Evidentemente, uma manutenção que é feita em períodos que não tem muita chuva, ela dura por um período maior, 1 mês, 2 meses. Nesse período de chuva, infelizmente, você faz a manutenção, 15 dias depois, 20 dias depois, aparece novamente as condições. Mas, em situação geral, nós não temos nas estradas rurais de todo o município, quase 500 quilômetros, todos os trechos de estradas oficiais estão em condições de circulação. Certo? Não podem apresentar algum ponto específico de algum determinado, mas todas elas estão em plenas condições de utilização. Obrigado. Agradeço as suas falas. Quero registrar aqui a presença da Bruna Oliveira, assessora parlamentar do vereador Adalto. Obrigado. Dona Nina, assessora parlamentar da vereadora Vivi da Rádio. Quero registrar a presença aqui também da vereadora Gorete. Vereadora, ele acabou de fazer a apresentação dele. Se o senhor quiser fazer, se a senhora quiser fazer a pergunta para ele, eu já abro agora, que daí depois o Luiz Guilherme fará a apresentação da mobilidade. Bom dia primeiro a todos, né? E caberia muitas questões, mas a gente resolve, né, Bibiana? Nos bastidores aí. Só queria que pudesse explanar um pouquinho a questão do Campos Elíseos, os alagamentos ali, até porque está sendo construído um parque, né?
E aí preocupa que nesse último alagamento achei até que fosse prejudicar as obras lá. Vocês conseguem me falar qual é deve ter alguma coisa em mente aí, né, para resolver aquela situação? Bom dia, vereadora. Obrigado pelo questionamento, que a gente tem até a oportunidade de esclarecer qual é o planejamento que se tem para resolver aquela questão lá. Nós já temos, a prefeitura já dispõe de um projeto executivo pronto já para a implantação de bacias de amortecimento ali. Esse projeto contempla 3 pontos de armazenamento de água, certo? E a gente está exatamente, isso já está orçado, cerca de 7 milhões de reais. A gente está exatamente cuidando, junto à Secretaria de Finanças, disponibilização de recursos para implantar essas bacias de amortecimento. A implantação das bacias de amortecimento, as obras da bacia não vai interferir nas obras do parque linear que nós estamos construindo lá, certo? Evidentemente, com a enchente, a calçada onde está construindo, não, mas ficou com água, mas são coisas independentes. Nós já temos a solução proposta, o projeto executivo, certo? Nós estamos só trabalhando no sentido de viabilizar recursos para executar, para iniciar também a bacia de amortecimento ali do Belém, do Campos Elíseos, e essa bacia vai ajudar muito a questão de escoamento de águas pluviais em Taubaté, porque ela vai eliminar, ou pelo menos minimizar, aqueles transtornos, não só que ocorrem lá no Campos Elíseos, como também no início ali da desembargador Paulo de Oliveira Costa, próximo do mercado, certo? E também você seguindo o córrego, né? A travessia da estrada de ferro, lá no Jaraguá, enfim, todo o trecho, né, do córrego do Convento Velho, a jusante daquela região, a gente segurando essa água lá na bacia de retenção, vai melhorar as condições de funcionamento no trecho ajusante também. E nas 7 voltas, aquela mesma situação, né? Aquela ponte que acaba alagando ali? O trecho da 7 voltas é um caso mais complexo, é um problema que existe já, eu acredito que desde do início do córrego, né? É um córrego de grande porte, a bacia de contribuição do Rio Una é muito grande. Então, em período de chuva, a várzea, tecnicamente, a várzea ela é um componente do rio. A várzea, ela existe para quê? Exatamente para amortecer a ocorrências de enchente de grande porte. Quando se ocupa as várzeas, seguramente a gente tem problema, certo? Aquele trecho ali é um trecho de extensão muito grande. A prefeitura, há algumas décadas atrás, 2 ou 3 décadas atrás, já fez uma pequena elevação no leito da estrada, mas que em casos agudos, em picos de chuva, ele não funciona porque pega a várzea toda. A solução para aquele problema, para minimizar a ocorrência daquelas enchentes, a gente já tem também, nós já diagnosticamos e já projetamos. Precisa que seja feito uma dragagem no rio Itaim, uma limpeza de córrego, uma dragagem, desde a travessia da Via Dutra, porque a enchente acontece até na beira da Via Dutra. E aquele rio é um domínio do governo do estado. A prefeitura não tem condições de investir naquela região ali. Passando nas proximidades ali, Gorete, a gente já verifica perfeitamente aquelas cercas de divisa que foram feitas para preservar os 30 metros na beira do córrego. Ao longo do tempo, aquilo foi assoreando, e tem local lá que o mourão, que era de 2 metros de altura, tem apenas 30 centímetros, porque assoreou. Isso agrava. Nós estamos fazendo já um trabalho junto ao governo do estado, né? Ao UDAE, no sentido de que eles aportem recurso e proceda a essa dragagem
para a gente minimizar aquelas condições lá. Sempre há alguns pedidos, não, vamos aumentar o diâmetro das tubulações que passa por baixo da estrada. Isso a gente, inclusive, eu conversando com o prefeito, até a gente chegou à conclusão que nós vamos fazer isso. Mas é um paliativo que seguramente, quando houver uma chuva de grande proporção, vai ocorrer a enchente lá. Certo? Esse diagnóstico que nós fizemos da necessidade de dragagem e limpeza do canal vai minimizar as condições, mas uma chuva forte seguramente, porque a várzea é o local próprio, né, que foi criado para a natureza exatamente para segurar os trechos, manter a vazão do córrego quando tem uma chuva desproporcional. Só para encerrar agora, a estrada de acesso do Itapecerica até Marlene Miranda parou tudo. O senhor pode dizer? Aquele trecho de estrada está sendo construído por empreendedores daquela região. Aquilo tem custo zero para a prefeitura. Os loteadores lá se compuseram e se prontificaram a construir a estrada para a prefeitura, porque é um plano que a prefeitura tinha de executar o trabalho, e para eles resolveria muito, porque valoriza a área deles. A gente conseguiu a doação das áreas para desapropriação dos trechos que estavam livres, né? A empresa executou a obra. Nós temos ali um problema sério, que é o trechinho ali próximo do Parque das Flores, que alguns moradores, alguns proprietários já se ajustaram e a gente conseguiu afastar. Tem alguns outros moradores que têm terrenos ali que precisa de recuar, que está tendo dificuldade de ajustar a questão de desapropriação. Certo? Então, são questões judiciais que, infelizmente, não tem como resolver. Tem que esperar a justiça decidir os valores exatos, fazer o pagamento para o proprietário e concluir aquele trechinho ali no início do Parque das Flores. Ali. É um trecho de aproximadamente, eu diria, 200 metros, 300 metros de extensão. O restante da obra já está concluída até os loteamentos, até em frente os loteamentos onde os empresários participaram, né? E depois tem uma segunda etapa, que é exatamente para chegar até o Cavex. Ali tem são áreas, os loteadores já entraram com solicitação de diretrizes, né? E a prefeitura, evidentemente, está exigindo que o cidadão possa fazer o parcelamento de solo naquela região ali, mas cedendo a área para a prefeitura e construindo o trecho de avenida também. Não tem sentido a prefeitura ir lá, desapropriar, construir e simplesmente valorizar o terreno do cidadão. Aquela região que acessa o Marlene são 2 pistas. Ida e volta, né? Mão dupla. Só tem uma funcionando, a outra permanece interditada? Permanece interditada, porque também tem lá problemas de troca de solo, né, Gorete? De troca de solo, não, desculpe, de troca de posteamento elétrico, certo? É um questionamento também que, como a obra está sendo executada pelos empresários lá, aquilo está sendo executado para a prefeitura a custo zero, certo? A gente tem tido contato com eles estão trabalhando nesse sentido, estão se movimentando para ajustar, para fazer a conclusão. Agora, é importante dizer que se os empresários não tivessem ajustado para fazer isso, a gente teria até hoje ainda aquela estradinha estreitinha de terra, não teria condição, porque a prefeitura não teria condições financeiras de implantar aquele trecho de acesso, é um acesso muito importante, certo? Mas optou-se, em primeiro lugar, com os recursos da prefeitura, o acesso, o Taubaté-Quiririm, o trecho do Barreiro, que é uma região realmente que se mostra adequada para o crescimento de Taubaté, não tem a menor dúvida que é a região que vai crescer mais aquilo lá. Então a prefeitura, vamos dizer, priorizou os recursos que tinha para essas atividades, o viaduto, né? E no caso lá da estrada do Itapecerica, as empresas estão fazendo, aos poucos estão fazendo, a gente tem a esperança que a gente consiga liquidar aquilo também dentro, o objetivo do prefeito Ortiz Júnior é exatamente entregar também aquele trecho até o final do mandato dele.
Muito obrigado, senhor secretário. Obrigado, vereadora Gorete. Obrigado, secretário Bibiano. Passamos agora à apresentação da Secretaria de Mobilidade com o secretário Luiz Guilherme. Bom dia, senhor presidente, vereador Dentinho. Bom dia, demais vereadores, assessores que estão aqui presentes. Secretário, um momentinho só, por favor. Bom dia, agora vai. Senhor presidente, vereadora Gorete, assessores dos demais vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui pela TV Câmara, os munícipes aqui presentes. Vou fazer então a apresentação do terceiro quadrimestre da Secretaria de Mobilidade Urbana de 2019. Na Secretaria, então, estão todas as ações relacionadas aos serviços de trânsito e transporte público da cidade. E nós temos lá 3 departamentos: o Departamento de Trânsito, a área de Planejamento de Trânsito, a área de Controle de Trânsito, a área de Estradas Vicinais, serviços executados em conjunto com a Secretaria de Obras, através do FIAM. O Departamento de Transporte Público, também temos então a área de Planejamento Operacional de Transportes, a área de Operação e Fiscalização de Transportes e o Departamento de Mobilidade Urbana, com a área de Mobilidade Urbana e Assessoria Especial de Educação para o Trânsito. A dotação da Secretaria no ano 2019 foi em torno de 23 milhões, foi executado no período 7 milhões e 500, o que representa aí 32,68%. E no exercício foi executado 18 milhões e 600 mil aproximadamente, o que representa 80,86%, ressaltando que desses valores a gente teve no terceiro quadrimestre uma arrecadação de multa em torno de 3 milhões e 400 mil e no exercício 8 milhões e 600 mil. Tivemos aí despesas com o pessoal e encargos sociais, 1 milhão e 500, juros e encargos da dívida, 60 mil, outras despesas correntes, 4 milhões e 957 mil, investimentos, 880 mil, amortização da dívida, que são os serviços relacionados à execução e requalificação de calçada da região central, totalizando então aí os 7 milhões e 500 mil do quadrimestre. Dentro do programa de transporte público de passageiros, temos a ação 1122, melhorias na infraestrutura de transporte público. São obras, essas também são as obras de calçada da região central, a requalificação dos corredores por onde o transporte público circula, liquidado no terceiro quadrimestre, 880 mil, no exercício 1 milhão e 21. Pagamento de subsídio ao sistema de transporte público coletivo da cidade. O transporte é subsidiado hoje em 50 centavos por passageiros. Tivemos, então, no período liquidado 737 mil, no exercício 2 milhões e 520. E a ação 2349, relacionada à gestão do sistema de transporte público, 187 mil no terceiro quadrimestre e no exercício 548 mil, totalizando, então, no terceiro quadrimestre 1 milhão e 805 mil, e no exercício 4 milhões e 89 mil. Aí algumas fotos, então, das ações relacionadas ao sistema de transporte público. Requalificação de abrigos de ônibus, foram implantados 5 novos abrigos e foram requalificados e trocados alguns abrigos que estavam danificados. 26 abrigos foram revitalizados com reformas, pintura e manutenções. Já com relação à ação 2346, que é o subsídio, tivemos aí uma média de passageiros equivalentes de 541 mil transportados por mês. Existe uma queda dessa demanda junto ao sistema de transporte público e tudo é verificado através do sistema de bilhetagem eletrônica. Tivemos aí atendimento ao público com relação ao serviço de transporte, ações de fiscalização em conjunto com a MTU, a gente faz a vistoria dos veículos da ABC e do TCTAL, a fiscalização do transporte,
remota, de forma através do GPS, e também nas vias públicas, renovação de alvarás, expedições de autorizações e outros serviços administrativos inerentes ao departamento. Já com relação ao sistema de trânsito, a gente tem aí 3 ações. A primeira ação é a contribuição ao FUNSET, que é um Fundo Nacional de Segurança de Trânsito. 5% do total das multas são transferidas para esse fundo. Tivemos liquidado no terceiro quadrimestre 179 mil, e no exercício 430 mil. Já a ação 2347, relacionada à gestão do sistema de trânsito, tivemos no terceiro quadrimestre liquidado 5.428 mil, e no exercício 13.817 mil. Aí os serviços relacionados à sinalização viária e adiantamento de despesas foi zerado nesse quadrimestre. Totalizando, então, no quadrimestre 5.608 mil e no exercício 14.248 mil. Alguns serviços onde foram feitas implantações e revitalização de sinalização viária, um total de 4.720 metros quadrados, ruas na região central, nos bairros também. Algumas fotos dos serviços, canalização, pintura de sinalização, lombadas, vagas de estacionamento, ciclofaixas, vagas de deficiente, de uso especial, faixas divisórias de tráfego. Algumas outras fotos aí de lombadas sendo requalificadas. Todo o sistema de sinalização horizontal. E com relação à sinalização vertical, que é a implantação das placas, tivemos a instalação no período de 470 placas de orientação, de regulamentação e de advertência também. Nas mesmas ruas que é feita a sinalização horizontal, também é feita a revitalização da sinalização vertical e outras vias onde há essas demandas. Então aí algumas placas de identificação de logradouros também, placas de lombadas, de pare, de estacionamento, de advertência de lombada, enfim, diversos tipos de placa, inclusive placas da Zona Azul que foram instaladas pela empresa concessionária. Ainda dentro dessa ação, a gente tem também a implantação de outros dispositivos de segurança viária, como a implantação de tachão, que foram no total 10 mil tachão, principalmente para identificação e demarcação das ciclofaixas, e também nas linhas de canalização e de divisão de fluxo. Alguns exemplos de onde foi aplicado esse tipo de dispositivo. Implantação de prismas também, quando a gente faz algumas alterações viárias para poder canalizar o tráfego de forma segura. Foram no total 59 prismas instalados nesse período, proporcionando assim maior segurança quando há algumas alterações. Com relação ao estacionamento rotativo, a Zona Azul, então a gente tem hoje no sistema 63 parquímetros, 3.390 vagas distribuídas na região central. Dessas vagas, 3.174 são pagas entre carros e motos, isentas 216, que são as vagas de idoso e deficiente, além das as vagas de carga e descarga. Todo esse serviço foi executado pela empresa concessionária, não gerando custos para os cofres municipais, já que a concessão previa a implantação desses dispositivos. Temos também um programa permanente de educação para o trânsito, com o objetivo de promover ações educativas, como palestras, mini-circuitos de trânsito, blitz educativas. Nesse período foram atendidas 8.813 pessoas, são as ações realizadas nas escolas, principalmente aquelas de ensino integral, e também em blitz nas vias públicas, atendendo também o público adulto. Algumas fotos aí do mascote de trânsito, o Robotran, a interação com as crianças nas escolas, o mini-circuito que é montado. Muito importante essa ação para a gente poder fazer a conscientização com relação às regras de trânsito desde o começo nas crianças. Tivemos também parcerias com o Detran, que trouxe esse veículo
a gente pudesse fazer uma exposição, uma ação mais impactante. Atuamos também na Fleet, com ações de educação de trânsito, nos shoppings, nas praças da cidade. Damos palestra também em empresas que têm interesse em promover essas ações junto aos seus funcionários. Só fazer a solicitação via site. Pode passar. E aí temos os serviços administrativos da Secretaria, que é a análise de alvarás de construção. A gente faz a análise das questões de mobilidade urbana junto à Secretaria de Planejamento, regularização, certidão de diretrizes, retificações de uso capião, vistorias de habites, também pareceres em processo de inscrição municipal. Ao total, são 536 análises de processo nesse período. Algumas fotos das vistorias que são realizadas nesse processo, para poder verificar os acessos, as condições de calçada, de guia rebaixada, de acessibilidade. E também fazemos a elaboração de projetos para poder interagir com a Secretaria de Obra na implantação de melhorias viárias, nas adequações que são necessárias pela cidade, obras de calçada. E fizemos também nesse período a revisão do plano de mobilidade, já foi encaminhada aqui para a Câmara Municipal. Foi a primeira mensagem de 2020, a mensagem número 01. Fizemos diversas audiências para poder discutir o tema e agora então o projeto de lei encontra-se aqui na casa para poder fazer a apreciação. Com relação ao atendimento que é realizado através do COI, temos um sistema também de atendimento ao público. Foram no total 8.998 multas nesse período, realizadas de forma manual e eletrônica, uma arrecadação líquida de 3.364.000. Análise de processo também, pedidos de interdição de via, atendimento de protocolo, emissão de credenciais de idoso deficiente, no total de 1.031 unidades desses tipos de cartões. Ainda dentro do COI, tivemos atendimento de 51 acidentes, ocorrências de estacionamento irregular, eventos, ocorrências em semáforos, falhas nas vias, acompanhamentos de obras, totalizando aí 1.745 atendimentos. Também participamos de ações conjuntas com a Polícia Militar e Civil, no mês de setembro e novembro. E o programa 9002 é serviço da dívida. Esse já é a amortização do financiamento que foi feito junto à Caixa Econômica Federal para a execução das obras de calçada na região central. Foi liquidado no terceiro quadrimestre 101.000 e no exercício 258.000. E são essas obras de requalificação, trocas das calçadas, da reconstrução da guia, sarjeta e implantação dos dispositivos de acessibilidade. Tivemos aí a primeira fase, então, concluída, um investimento total de 6.480.000, financiados 3.553.000, algumas ruas da região central, Jacques Félix, Chiquinha de Matos, Carneiro de Souza, Anísio Ortiz, 15 de novembro, o calçadão da Coronel Jordão, 4 de março e a Jorge Winter, que a gente terminou agora, juntamente com a Travessa Vera Cruz. Obrigado, era essa a apresentação e fico à disposição. Obrigado, secretário Guilherme. Passo a palavra à vereadora Gorete. Secretário, em primeiro lugar, parabéns. É um secretário que sempre dá um retorno. Essa semana mesmo nós tivemos juntos, eu gosto, né? Às vezes as pessoas cobram a presença do vereador na casa, mas eu tenho comigo que o serviço vem na rua. Já visto essa visita que fizemos na segunda, né? Então nós deparamos com estacionamento de moto que acaba represando a água e alaga a loja. Quer dizer, jamais a gente poderia saber disso aqui dentro, né? Então eu tenho comigo que o vereador tem que estar, né, na rua, não é aqui dentro.
E até assessoria, eu concordo que é isso, porque vivendo ali a gente sabe. E nós saímos, né, secretário, para fazer uma visita muito importante, que eu aguardo, espero que seja em breve isso. Aliás, acho que a população taubatiana espera, né, aquele retorno ali no mercado, para concluirmos esse desejo, essa necessidade, né, que temos. E aí vieram várias demandas, né? Eu acho isso super importante, e eu gosto quando o secretário está junto, até as pessoas olham, né, e se deparam com o secretário, ficam felizes. Acho que isso é importante. O secretário precisa estar na secretaria trabalhando, sim, mas também dá o retorno, porque eu sou contra o secretário que fica lá como um deus, né, e aí intocável. E o Luiz Guilherme não, a gente sempre fala até final de semana, mensagem, sempre responde, acho isso super importante, viu? Isso seria, posso dizer assim, que modelo para outros secretários, né? Que se vê como um deus que não responde. E então, essa observação muito legal. Agora, nós fizemos o levantamento das vagas de idosos e deficientes. E a gente está sugerindo algumas outras, né? De acordo com o nosso levantamento, ainda faltam algumas para cumprir. Então, isso também é só para passar à população, que acho que é importante que saibam, né? Vai corrigindo aos poucos. E é importante, assim, as pessoas trazerem para o vereador também, né, essas situações, porque, de repente, às vezes, está vendo uma coisa errada, acha ruim, xinga, mas não traz o conhecimento. Então, tem coisas que a gente precisa realmente chegar ao nosso conhecimento, ou da secretaria, ou a própria prefeitura, né? E o prefeito também é outra situação que, estando ali, ele atende, responde as mensagens, né? Então, eu acho incrível que alguns secretários não se ponham igual até mesmo o prefeito, né? O que eu queria perguntar para o senhor, secretário, é o seguinte: na questão do ABC, é uma reivindicação muito incidente das pessoas com deficiência. E nós já levamos isso. A pessoa tem uma deficiência cega, tá? Aí ela tem que renovar essa carteirinha de 6 em 6 meses. Então, existe casos, a deficiência, a maioria dos casos, é irreversível. Então, não tem condições de ficar enfrentando fila para renovar essa carteirinha. Então, nós conversamos e disse que isso será resolvido em breve. Mas eu queria que o senhor respondesse, explicasse para nós, porque é um compromisso com a população e as pessoas que estão nos acompanhando. Acho que seria muito bom, esclarecedor essa situação, que é uma reivindicação bem antiga. E daí, já aproveitando, algumas mães, né, que acompanham os filhos e que têm que pagar a passagem. Então, isso tem vindo bastante. Eu acho que nós temos que achar uma solução para isso, né? Porque, por exemplo, hoje, o polo da inclusão, principalmente de pessoa com deficiência, é no SEDES, da criança. Aí a mãe vai levar, não pode largar junto. Tem algumas que a prefeitura leva, mas tem umas que não. Então, a mãe precisa acompanhar. A criança, tudo bem, ela está isenta, mas a mãe tem que pagar. Depois ela volta, porque ela tem a vida. Depois ela volta, são 4 passagens no dia. Então, nós não podemos concordar com isso. Qual seria a sua visão e o seu olhar para resolver essa situação? Primeiramente, agradecer pelas palavras, vereadora. Também aproveito a oportunidade para parabenizar o seu trabalho e os demais vereadores aqui da casa, que têm sido bem participativo, trazendo demandas importantes para as secretarias. É assim que a gente consegue construir uma cidade melhor, com a participação de todos. Esclarecendo a sua pergunta, então, com relação à questão dos deficientes, que tem essa deficiência permanente, a gente vai lançar agora uma modernização, um novo sistema de bilhetagem eletrônica. O cartão rápido de Taubaté será modernizado com diversos outros serviços incorporados a ele, inclusive com uma reestruturação do atendimento que é feito aos usuários. A gente vai não ter mais toda aquela concentração de pessoas lá no terminal rodoviário urbano, na rodoviária velha. A gente vai transferir esse atendimento lá para a garagem da ABC, com
logicamente com o transporte, né, específico para esse local. E as pessoas que possuem, então, essa deficiência permanente não precisarão mais fazer a prova de vida, que a gente chama, né, que esse comparecimento se fazia necessário para que a pessoa provasse que estava ainda viva e utilizando o sistema para evitar que esse cartão eventualmente fosse utilizado indevidamente por outras pessoas. Então, o próprio sistema de biometria facial, que já foi implantado e já está funcionando dentro dos ônibus, já permite no dia a dia essa prova, né? Conforme a pessoa utiliza o sistema, então o PROAI já faz a alimentação desse sistema de que a pessoa está utilizando do cartão. Então, a gente deve agora, a partir do próximo mês de março, já ter esse sistema implantado, e não será então mais necessário essas pessoas que têm deficiência permanente comparecerem na loja para poder fazer a prova de vida. Com relação aos acompanhantes, a gente tem que dar uma estudada nisso, porque o sistema de Taubaté é um dos sistemas que tem o maior número de gratuidades do Brasil. A gente tem mais de 30% dos passageiros são gratuitos. Então, a gente precisa dar uma estudada, porque isso, aumentando essa gratuidade, a gente vai estar onerando mais os valores de tarifa. Existe um custo a esse relacionado, então a gente tem que dar uma estudada para que a gente não possa prejudicar ainda mais as condições de econômico-financeira do sistema e ficar onerando a tarifa nesse sentido. Acredito que talvez seja o caso da Secretaria de Educação poder fornecer essas passagens. Talvez precisamos verificar também a dotação orçamentária para que isso possa acontecer. Agradeço a vereadora Goretti. Secretário, nós temos alguns pedidos, por exemplo, dos motoristas de Uber. Eu estava conversando com o senhor aqui, principalmente ali na rua Sacramento. Já existe uma área com uma identificação de uma placa de embarque e desembarque. Proibido estacionar, embarque e desembarque. Mas a gente está precisando ter alguma coisa mais no chão. Ao mesmo tempo, eu já pedi, via ofício, que os pontos de táxi centrais fossem revistos. Alguns deles, eu estou vendo que está pouco utilizado. Eu vou citar, por exemplo, em frente ao Lojão, em frente ao Torra-Torra. Você vê 1 ou 2 taxistas numa área enorme, que pudesse aumentar as áreas de embarque e desembarque, mas tendo, secretário, não só essa placa, vou dizer, aérea, mas também uma identificação no solo, que acho que ali é mais colocado. Eu vi na ação 1122, fiquei contente com os novos abrigos trocados que foram colocados, mas ainda coloco para o senhor a necessidade de um diálogo com a ABC, da lei do vereador Diego dessa casa, onde tem adote um ponto de ônibus, que pudéssemos, nesses novos abrigos, tendo a oportunidade de já constar os horários de ônibus. Estava conversando com o Marco Antônio, muitas vezes a pessoa tem 40, 30 minutos para chegar na cidade. Se ele vai até o abrigo e ele não sabe o horário que o ônibus vai passar, ele pega um aplicativo, ele pega um mototáxi, alguma coisa, mas ele não utiliza o transporte público por falta de informação. Em cima disso, de horário, lá no Marlene Miranda, o Gilson, ele tem reclamado muito que ele chega de manhã, ele não consegue ter os horários das vans e o micro-ônibus da TCTAL. Então, está precisando de mais informação no Marlene Miranda para eles lá, é o que o Gilson tem colocado para nós. Eu tinha colocado um pedido, e aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, em frente às escolas, eu vejo ali no Mercadão Municipal, atrás na Avenida Desembarcador, quando você chega na lombofaixa, você como motorista, eu estou falando agora como motorista, você vê a lombofaixa, você obrigatoriamente, você diminui a velocidade para ultrapassar a lombofaixa. Qual a possibilidade, não a curto, mas talvez de um planejamento somente em frente às escolas serem, vamos lá dizer, obrigatórios, ser regra, existirem, ao invés de faixa de pedestre, lombofaixas, para ajudar a segurança das crianças. Havia conversado com o senhor, quero também, na mesma linha da vereadora Goretti, agradecer todo o atendimento que a sua secretaria tem feito, ali na pessoa da Juliana. A Gisele é muito técnica, muito responsável, sempre nos atende. Parabenizo e agradeço toda vez que
que eu preciso. Semana que vem nós temos visitas de rua na quinta-feira com a Gisele, na sexta-feira temos uma reunião lá na secretaria, justamente para a gente fazer uma revisão dessa zona azul. Gostaria que o senhor desse a boa notícia para a população. Foi até um pedido desse vereador que não se terminasse o tempo de regulamentação. Eu vou dar um exemplo, o meu assessor acabou de trazer aqui. Ele ontem na cidade, o ticket dele vencia às 16h07, 16h08, ele já recebeu uma notificação, teve que pagar R$20. Ele falou assim, tudo bem, mas o tempo de eu voltar na onde eu estava até o meu carro, eu passei 1 minuto. 1 minuto eu fui autuado. Então é assim, da gente ter mais humanização, mas isso a gente vai conversar lá. E o senhor desse essa boa notícia de como vai ser o tempo de regulamentação, que não termina mais às 18 horas, as pessoas têm até o dia seguinte. E por último, eu fiz uma live a pedido de um motorista de van lá na escola Dom Couto. E na escola Dom Couto eu fico também ainda, porque eu vi que é grande o número de fluxo e a entrada e a saída é a mesma, né? Se existe algum projeto, talvez em conjunto com obra, de se abrir a rua para trás ou do lado, para que se tenha entrada por uma rua e saída por outra. São essas minhas perguntas, senhor secretário. Obrigado, vereador, pelas perguntas. Também parabenizar o seu trabalho, da mesma forma que a vereadora Goretti, também é um vereador bem atuante com relação a essas questões, as solicitações dos munícipes, para a gente poder ir fazendo as adequações necessárias. Primeiramente, com relação ao embarque e desembarque dos motoristas de aplicativo, a gente está fazendo troca das placas de regulamentação nas principais vias da cidade, onde é proibido a parada e o estacionamento. Então, algumas placas, onde for possível, de um dos lados da via será trocada por aquela placa que permite a parada para fazer o embarque e desembarque. Então, melhorando aí as condições de embarque e desembarque dos aplicativos. As demarcações de solo, sim, são possíveis ser feitas. A gente precisa só adquirir o material adequado para poder fazer essas demarcações, porque com a pintura ela acaba se desgastando muito rápido, então a gente acaba perdendo e tendo que ter o retrabalho constantemente. Mas a gente já está com uma licitação para ser publicada, para adquirir nessas novas películas, inclusive para poder identificar as velocidades das vias também e as áreas de estacionamento, como o senhor mesmo mencionou. Os táxis, os pontos de táxi, realmente a gente precisa fazer uma revisão. Existem diversos decretos antigos que regulamentam os estacionamentos, a quantidade de vagas, e a gente observa hoje que esses locais estão subutilizados, né? Muitos taxistas ali na rodoviária nova, então a gente pode fazer um redimensionamento sim e criar mais vagas de embarque e desembarque na região central também, onde existem esses pontos. Com relação aos abrigos metálicos que foram instalados, a gente fez como forma de contrapartida de diversos empreendimentos polo gerador de tráfego que vem se implantando na cidade. Então a gente conseguiu essas implantações, as manutenções com a título de contrapartida de empreendimentos. E estamos também para fazer uma licitação para poder adquirir novos abrigos metálicos e conseguir instalar na cidade. Infelizmente, aí houve um corte no orçamento no ano passado, devido à crise financeira, então a gente não conseguiu progredir com essas aquisições, mas esse ano a gente pretende já fazer essa licitação. A questão da lei do adote um ponto de ônibus, a gente teve alguns problemas legais com relação à publicação desse chamamento público, porque tivemos que corrigir o decreto que regulamenta esse serviço e está em análise jurídica. A gente já fez todas as correções, já fizemos também o edital, está com a procuradoria para poder fazer essa análise, e os horários aí serão contemplados com a instalação dessas informações pelas empresas que adotarão esses abrigos, né? E existe, através da concessionária, o aplicativo Citamob, onde os usuários podem também consultar os horários e os itinerários do ônibus. Mas sim, a gente também tem esse planejamento de fazer essa instalação física nos pontos, mas obviamente a gente não vai conseguir prever todas as informações, porque o espaço também será reduzido. Com relação a Marlene Miranda, eu vou dar uma verificada, porque o TCTAL, já as informações das linhas, dos horários do TCTAL, que faz lá o atendimento do Marlene Miranda,
em conjunto com a ABC, que faz os horários de pico, reforçando esse sistema, estão disponibilizados no site da Prefeitura, também no próprio aplicativo. Então, precisamos verificar com esse senhor aí qual que está sendo a dificuldade dele ter as informações. Com relação às lombofaixas junto às escolas, a gente tem que seguir o critério da resolução do CONTRAN. Existem alguns critérios técnicos que restringem a implantação em alguns locais, então eu acredito que não daria para ser obrigatório, já que temos esses critérios, mas sim importante que a gente consiga instalar esses dispositivos junto às escolas. O problema é a quantidade de massa asfáltica que isso consome e também os custos de orçamento que a gente tem, mas a gente tem que fazer sim algumas medidas junto às escolas, reforçando a sinalização e também ações de educação para que a gente consiga garantir as seguranças nesses locais. A Zona Azul, como o senhor mesmo falou, a gente está estendendo o prazo de regularização para até as 9 horas do dia seguinte, para que esses tipos de situações que a pessoa consiga regularizar e não seja prejudicada por causa de minutos, né? Uma coisa incoerente, mas isso já está alinhado com a empresa, já está sendo implantado. E com relação à escola Dom Couto, a gente precisa fazer uma reunião lá com a diretora e ver as possibilidades de melhoria dos acessos para poder encaminhar para a Secretaria de Obras fazer as implantações. Obrigado, secretário Guilherme. Só para concluir, posso só fazer a pergunta da dona Marlene, que ela está esperando, junto nesse assunto. A dona Marlene é a munícipe que está aqui presente, dentro do que a vereadora Goretti tinha feito. E assim, o neto dela é especial e hoje menor de idade. Sua mãe, portanto, filha da dona Marlene, hoje, ao acompanhar o filho no transporte público, não paga passagem. Quando o filho fizer 18 anos, ela pagará passagem para andar com ele no ônibus da cidade, sendo que mesmo com 18 anos ele não vai ter como andar sozinho. Não pagará também, continuará sem pagar, porque, dona Marlene, né? Como é uma deficiência que necessita de auxílio, né? Então, não haverá a necessidade de pagamento da passagem para o acompanhante, tá? Mas aí precisa fazer o cadastramento na empresa para poder ter o direito a esse benefício, tá bom? Obrigado, secretário. Vereadora Goretti. Só para completar, nós recebemos um abaixo-assinado lá do bairro Marlene Miranda, porque as vans não dão conta, né? A demanda é muito maior. Aí o senhor responde, o senhor fala que nos horários de pico, a ABC tem feito o transporte junto? Pode explicar, por favor? De acordo com o acordo operacional que foi firmado entre a empresa, a concessionária, o transporte complementar e também com as recomendações firmadas com o Ministério Público, né? A gente teve um termo de acordo judicial firmado com o Ministério Público e o estudo foi elaborado para poder fazer a adequação do sistema complementar e o convencional, de forma que o complementar ficasse com atendimento exclusivo em algumas linhas, né? A gente chegou a implantar dessa forma, mas tivemos problemas de atendimento. O transporte complementar não conseguiu se estruturar de forma adequada para poder assumir essas linhas de forma exclusiva, né? Então tivemos que retornar com os ônibus da empresa concessionária, ABC Transportes, para poder fazer o atendimento nos horários de pico. Então a gente tem hoje a empresa operando nos horários de pico da manhã, que é a ida das pessoas para o trabalho, e nos horários de pico da tarde, que é o retorno das pessoas às suas residências, e também aos sábados, da mesma forma. Então, existe hoje, esse atendimento é feito de forma compartilhada entre as duas modalidades, para que a gente não tenha desatendimento. Okay. Obrigado, secretário. Quanto às pinturas de solo, tem emenda do vereador Dentinho lá. É justamente para a gente estar fazendo esse trabalho lá depois. Por falar em obras, né? Nós sabemos que a cidade de Taubaté está um chão de obra para tudo quanto é lado, né? Ter canteiros de obra para tudo quanto é lado. Só para vocês verem números que o Bibiano nos trouxe, de 2013 a 2019, foram 1.107 obras. 999 obras concluídas, 52 obras em andamento,
mais 56 obras em licitação, né? Tem a quantidade total de obras do CEL e do CESP, 1.315. Bibiano, só para concluir, senhor, quer dar uma palavrinha para nós, por favor, sobre isso? Agradecer, presidente, vereador Dentinho, a oportunidade que está dando para que a gente faça, já que nós estamos fazendo prestação de conta de execução de trabalhos, a oportunidade que a gente tem de comentar a respeito disso. Na realidade, não são 1.125 obras, não, vereador. São 1.333 obras, incluindo as obras e serviços executados pela Secretaria de Obras e pelas Secretarias de Serviços Urbanos. A gente compactou isso num relatório e se me permite, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Se a gente considerar que o dia tem 8 horas e o mês, em média, 22 dias úteis, a gente tem 200 vezes 12 meses, a gente tem 264 dias úteis durante o ano. 264 dias úteis multiplicado por 7, que é o período de trabalho da atual administração do prefeito Ortiz Júnior, de 2013 a 2019, se a gente fizer essa multiplicação, nós vamos ter 1.848 dias úteis. Multiplicando por 8 horas, nós vamos ter 14.784 horas úteis nesse período de 7 anos da administração Ortiz Júnior. Se você dividir essa quantidade de horas pelas obras que nós executamos, isso significa que a cada 11 horas a gente executou uma obra e entregou para a comunidade. Isso particularmente, vereador, me deixa assim até um pouco emocionado, porque eu sou engenheiro de formação, segui carreira na prefeitura, comecei a trabalhar na prefeitura como braçal, certo? Cheguei ao topo de carreira, graças a Deus, pelo meu esforço e pelo reconhecimento dos administradores que passaram para isso. E a gente, depois de uma certa idade, a gente sente muita vontade. Vocês, quando ficarem mais velhos, seguramente vocês vão passar por isso, que eu passei e já tive informações de outras pessoas que trabalhou em Taubaté, que realmente passou por isso, que falou isso para mim, como o Moacir Freire, enfim, pessoas que foram referências de vida para mim, o próprio Bernardo Ortiz. Depois de uma certa idade, a gente sente assim uma sensação de obrigação de retribuir as coisas boas que aconteceram com a gente. Então, hoje eu tenho uma família maravilhosa, meus filhos todos formados, graças a Deus, me sinto uma pessoa realizada, realizei muito mais do que eu já planejava para mim mesmo na minha vida, né? Então é um momento que a gente sente aquela obrigação de retribuir aos taubotianos, porque toda a minha história de vida foi, se eu construí a minha vida com o salário dos taubotianos. E quando uma administração como a do prefeito Ortiz Júnior permite a oportunidade para a gente ajudar no trabalho, embora seja uma fatia muito pequena dentro do contexto da administração, mas a gente está contribuindo. Então isso deixa a gente muito orgulhoso, porque vem aquela sensação que, de certa forma, você está retribuindo aos taubatianos, certo? Todo o benefício que ele proporcionou para a gente, certo? A gente pode, seguramente tem falha, a gente pode não ter feito o trabalho como deveria ter feito, mas a gente tem a consciência tranquila que a gente executou, deu o melhor da gente, certo? Então, num relatório desse, deixa a gente muito satisfeito. Eu queria dizer a todos que todo ano, final de ano, eu executo isso, faço esse relatório. Esse relatório, por exemplo, dos 7 anos, ele está aqui impresso
São 60 folhas, a gente não tem condição de distribuir isso para todo mundo, mas eu queria deixar claro que a partir do mês de março, como a gente faz todo ano, a gente vai disponibilizar o arquivo eletrônico desse relatório no site da Câmara Municipal, tanto os vereadores como os munícipes que queiram acessar isso, vai ter condição de acessar, e nesse relatório está discriminado todas as obras que essas 1.333 obras e serviços, elas estão discriminadas uma a uma, com o endereço em que elas foram realizadas e o valor do investimento que foi feito nessas obras, né? Então, é uma maneira do taubatiano aferir, certo? Todo o trabalho que a administração Ortiz Júnior fez de janeiro de 2013 até dezembro de 2019. Muito obrigado pela oportunidade e a gente está à disposição. Obrigado, secretário Bibiano. Eu parabenizo o Bibiano muito. Quando a gente vai fazer reunião com o Bibiano na sua secretaria, você cita uma rua, o Bibiano sabe tudo que passa embaixo daquela rua, sabe da ponte, sabe. Você, Bibiano, você conhece todos os canteiros todos os canteiros de obra, detalhamento de todas as obras, você tem dados na cabeça. E com todo respeito ao que o senhor citou, a sua idade, mas o senhor tem muito mais memória do que muitos jovens por aí, porque para guardar tudo o que ele guarda, o que ele cita no detalhamento das obras de Taubaté, eu fico muito contente de tê-lo como secretário de obra na cidade de Taubaté. E aqui fica, nessa Câmara Municipal, ali naquela tribuna, a oposição ataca muito o governo Ortiz Júnior por falta de planejamento, má gestão pública. Mas um prefeito que está no seu segundo mandato e aonde se vem a fala que em segundo mandato o cara não vai poder se reeleger mais e ele vai ficar encostado, está aí a resposta para a oposição. A oposição que ataca tão somente para poder sentar na mesma cadeira que ele está sentado. Não se tem má gestão pública, se tem trabalho, e muito trabalho. O canteiro de obra está aí dizendo tudo para vocês. 1.333 obras, mais de 1.000 obras já entregues. E muitas delas que mudaram, eu estava falando com o Marco Antônio, mudaram a vida de muitas pessoas. Exemplo do Santa Teresa. Santa Teresa, o córrego de Santa Teresa canalizado, aquele parque linear que está sendo feito lá, a população não vai ter mais a enchente. Então, quem morava ao lado sabe o quanto é importante essas obras para essa pessoa. Então, parabenizo aqui o secretário Bibiano, parabenizo a gestão pública do prefeito Ortiz Júnior, que muito sim tem feito pela nossa cidade de Taubaté. Marco Antônio, tem algumas considerações? Não? Agradeço o Marco Antônio, agradeço o secretário Bibiano, a vereadora Goretti, agradeço aqui o secretário Luiz Guilherme, o Alexandre Magno, que passou aqui pela gente, também os assessores que tiveram por aqui, Luiz Felipe, o Bruno que está ainda aí, a Lídia também que se encontra até aqui, os servidores da prefeitura que ainda aqui estão e vocês munícipes que acompanharam, que estão presentes aqui e que nos acompanham também pela TV Câmara de Taubaté. Não tendo mais nada a deliberar, declaro encerrado a presente sessão.